Capítulo 28. O caminho que escolhemos. 12º dia da lua de sangue. Berona, inverno, ano 3081 após a perdição. Riste desabou, os pulmões arfavam, o suor bolhava por cada centímetro de sua pele. Ele se ajoelhou sobre as mãos e os joelhos, as palmas das mãos espalmadas contra a pedra. Seu estômago revirou e sua boca salivou. Não vomite. Ele engoliu em seco, prendendo a respiração e se tensionando. Não. Vomite. Melhor. Tudo o que Riste conseguia ver eram os pés de Garramon, descalços, exceto por um par de sandálias. O homem colocou um prato de madeira diante de Riste, repleto de fatias de carne fresca cozida, pingando molho, e uma pilha de purê de batatas com manteiga maior que um cocô de cavalo. Riste teve ânsia de vômito, forçando o vômito para baixo. Se você vomitar na comida, ainda assim vai comê-la. Foi isso que o destruiu. Riste cambaleou para o lado e vomitou, o gosto metálico familiar subindo por sua garganta. Seu vômito era alaranjado, resultado das cenouras que ele havia forçado a engolir poucas horas antes. Pedaços de carne mastigada decoravam o vômito, misturados a outros restos, completamente irreconhecíveis, de vegetais parcialmente digeridos. Acima dele, Garramon suspirou. Tudo o que você vomitar, teremos que repor. Eu sei. Riste limpou o vômito do canto da boca e, em seguida, ergueu a mão. Garramon ajudou Riste a se levantar. Você vai ter que aprender a falar mais baixo. Riste assentiu com a cabeça, inclinando-a para trás, com suor frio escorrendo pelo torso. Água. Pode falar mais baixo. Água, por favor. Garramon entregou a Riste um odre de água, que ele esvaziou por completo, saboreando a sensação gelada enquanto a água descia por sua garganta. Alguns segundos depois, ele se arrependeu imediatamente da decisão ao vomitar um líquido transparente. Coma, disse Garramon, balançando a cabeça. E então vamos canalizar. Riste se deixou cair no chão e cruzou as pernas, encarando os pedaços de carne como se fossem veneno. Você concordou com isso, Riste. Eu te avisei. Não era bem isso que eu tinha em mente. Sua mente é forte. Seu domínio da centelha já supera em muito o de qualquer um com seus verões. Mas mente e corpo trabalham em conjunto, e seu corpo, simplesmente, não está à altura da tarefa. Se você se esforçar além dos seus limites agora, você morrerá. E eu, por exemplo, preferiria que isso não acontecesse. Essa também seria a minha preferência. Riste engoliu em seco e soltou um suspiro pesado ao morder um pedaço de carne. Ele tinha certeza absoluta de que teria sido um dos pedaços de carne mais saborosos que já havia comido, se sua boca não estivesse impregnada com o gosto acre de vômito. Você só terá uma chance no teste. Precisa estar preparado antes que esse dia chegue. Riste sabia o que aquilo significava. Já lhe haviam deixado claro. Aqueles que falhassem no teste tinham uma grande probabilidade de morrer. Quanto mais poderoso um mago se tornasse, maiores seriam os riscos. Quanto maior a chama, maior o fogo. Magos jovens e inexperientes tinham mais probabilidade de queimar a centelha de suas veias, mas os mais poderosos corriam riscos muito maiores. Se você e Fanny são os dois últimos arcarianos, por que não me admitem logo? Porque um arcariano de nome não é nada. Esse nome significa algo, Riste. O simples fato de Fanny sequer considerá-lo já é uma honra. Você ainda não me disse o que o teste envolve. Riste engoliu outro pedaço de carne com dificuldade, levando o punho fechado à boca enquanto forçava a carne para baixo. E você não vai me dizer, vai. Garramon balançou a cabeça. Termine isso e venha comigo. Há algo que quero lhe mostrar antes de lutarmos. Antes de treinarmos. O pulso de Riste acelerou só de pensar em se levantar, quanto mais em treinar. Será que eu não posso simplesmente ler e dormir? Eu adoraria ler e dormir. Garramon juntou as mãos atrás das costas, enchendo os pulmões com o ar invernal enquanto contemplava Berona. O sol se aproximava do fim de seu ciclo, pairando sobre as montanhas a oeste, mas não estava sozinho. A lua de sangue brilhava no céu logo acima dele. Ele podia sentir a força da lua, o poder que emanava de sua luz. Uma parte dele estava furiosa por ele e o primeiro exército não ter marchado para o leste com os outros. Com a lua de sangue às suas costas e os escolhidos de Efialtir ao seu lado, agora era hora de atacar com toda a sua força. Eles só teriam essa força novamente em 400 anos. Mas Fanny havia escolhido a paciência. Independentemente do motivo, Garramon sabia que havia uma lógica por trás disso.
Fanny nunca fazia nada sem uma razão. Ele era meticuloso, preciso e sempre tecia planos dentro de planos. Gahamon aprenderá a simplesmente confiar em seu velho amigo. Fanny nunca o decepcionara, nunca de verdade. Mas isso não significava que ele gostasse de ficar no escuro. O som de respiração ofegante ecoou do arco atrás dele. Você conseguiu. Por que? Rist fez uma pausa, inspirando profundamente. Uma série de tilintars sinalizou que Rist havia deixado cair os sacos de anéis de ferro no chão. Por que você me fez subir mais escadas? Para ultrapassar seus limites, primeiro você precisa alcançá-los. Que poético! Os passos hesitantes de Rist ecoaram pela sacada onde Gahamon estava, e o jovem parou ao lado dele, curvando-se e ofegando. Centenas de cicatrizes finas decoravam suas costas, obra do irmão Pernil. Mas eu não gosto de poesia. Demora muito para chegar ao ponto. Gahamon riu. Você conseguiu manter a comida no estômago? Rist levantou-se lentamente, esticando as costas. Mas não posso prometer nada para a descida. O jovem era uma criatura completamente diferente daquele que Gahamon conhecera naquele primeiro dia em Al-Nazla. Ele era um garoto franzino, mal capaz de segurar uma espada, quanto mais de empunhá-la. A maior mudança, porém, não estava em sua aparência, mas na maneira como mantinha o queixo erguido, na confiança com que falava e na forma como não se deixava mais intimidar por qualquer coisinha, como um garoto ingênuo do campo. Sua ascensão a irmão pleno pode ter sido acelerada pela necessidade e pelas circunstâncias, mas também fora merecida. Mesmo assim, Gahamon temia o que poderia acontecer se Rist fizesse o teste dos arcarianos. Ele era forte, mas seria forte o suficiente? Gahamon preferiria ter esperado, mas Fanny insistiu. Eu poderia ter te levado até o topo, disse Gahamon, apoiando a mão na meia que coroava o muro baixo da sacada. Por favor, deuses, não. Rist respirou fundo, esticando as mãos atrás da cabeça. Da varanda onde estavam, podiam ver toda a parte oeste da cidade estendendo-se para fora, as montanhas Lodar ao longe e o lago Berona à esquerda, brilhando em uma mistura de laranja e vermelho. Você me fez uma pergunta quando entramos na cidade, há quase uma semana. Rist endireitou-se, mas não disse nada. O que aconteceu todos aqueles anos atrás? Por que fiz a escolha que fiz? É uma pergunta justa. Uma pergunta que a maioria das pessoas teria o respeito de não fazer. O medo muitas vezes pode ser confundido com respeito. As palavras saíram dos lábios de Rist com tanta clareza que fizeram os cantos da boca de Gahamon se curvarem num sorriso. A franqueza do homem era algo revigorante. É verdade. Gahamon inclinou-se para frente, olhando para a luz que brilhava nos telhados dos edifícios abaixo. Quando prometi minha vida à ordem, eu era mais jovem do que você. 10 verões se passaram quando meus pais me enviaram para ser testado na cidade élfica de Baraduilin. Chorei muito. Nunca tinha ficado longe de casa. Meus pais me amavam, disso eu nunca duvidei, mas eu era o segundo filho. Tarair herdaria a fazenda do meu pai, e eu tinha 4 irmãos e 3 irmãs. A ordem pagava um bom ouro por qualquer iniciado que fosse aceito. A colheita tinha sido ruim por 3 anos, e tínhamos muitas bocas para alimentar. Primeiro, me testaram para o chamado. Eu sempre sonhei em me tornar um Draleide, em um ovo de dragão eclodindo, em voar pelos céus. Como você pode ver, isso não aconteceu. Mas eu podia tocar a centelha. Eu seria um mago da ordem. Havia poucas honras maiores em toda Eferia. E assim a ordem se tornou minha vida. Gahamon se afastou da parede, cruzou os braços e ficou olhando para o horizonte. Já fazia algum tempo que ele não falava daqueles anos. Por mais de um século, tudo foi como eu havia imaginado. Impedimos uma invasão Carvozi na costa andina, agora Arcalen, 2 dos Ardanianos. Travamos uma guerra sangrenta ao longo da Costa do Relâmpago contra 3 clãs Urak. Deuses, havia muito mais. Mas eu sentia que estávamos fazendo bem. Eu me sentia como um herói em um conto de bardo. Depois de 60 anos, fui iniciado nos Arcarianos. Conheci Fulia, tive um filho, um menino lindo, tão cheio de vida, tão gentil. O que mudou? O olhar de Rist era tão intenso como sempre, sua atenção inabalável. Tudo. Gahamon soltou um longo suspiro. Como você já apontou, o mundo não é preto e branco, por mais que desejemos que fosse. Tudo o que podemos fazer é o que acreditamos ser certo. Não houve um evento específico ou um momento específico. Como costuma acontecer, a mudança foi lenta e sutil, como uma doença ou uma podridão que se espalha a partir do coração, infiltrando-se na essência da ordem.
Começamos a nos envolver em guerras nas quais não tínhamos lugar. Brutais, sangrentas e selvagens. E, ao contrário do passado, nem sempre havia uma razão clara para isso, pelo menos não para mim. Veja bem, Riste, nosso propósito não era nos envolver em todos os conflitos que assolavam o continente. Nosso propósito era proteger aqueles que estavam no meio do fogo cruzado, opor-nos a qualquer poder que tomasse o controle de outro, repelir quaisquer exércitos que ameaçassem nossas costas. Os guerreiros da Ordem eram guerreiros do povo. Pertencíamos a todos os eferianos. Em algum momento, isso se perdeu. Então você destruiu tudo? Se voltou contra as pessoas que você chamava de amigos. Garramon virou a cabeça bruscamente, o maxilar cerrado, os dedos inquietos sobre a pedra. Cuidado com a língua. Estou errado. Sem contexto, não. Às vezes, Garramon se esquecia de como o jovem era simples, de como ele pensava sobre o mundo de forma tão direta. Riste era uma das almas mais inteligentes que ele já conhecera, mas tinha o hábito de pensar apenas em linhas retas. Uma qualidade em certos momentos, mas uma fraqueza em outros. O contexto é o que permite a compreensão de qualquer fato, Riste. Se uma árvore é alta, o que a faz ser alta? Sua altura. Não. Se uma árvore tem 6 metros de altura, ela simplesmente tem isso. Não é alta nem baixa. Altura é um termo relativo. Algo só pode ser considerado alto dentro de um contexto. Uma árvore de 6 metros é alta em uma floresta de árvores que não passam de 3 metros. Mas se ela estiver no meio de um bosque de gigantes de 30 metros, ela não é simplesmente pequena, é minúscula. Certo e errado, bem e mal, essas coisas também são relativas. Salvar uma vida é sempre a coisa certa a fazer, rebateu Riste, com a expressão impassível. Mesmo que essa vida continue a tirar a vida de outra pessoa. Ou de 10. Ou de 100. Ou de 1000. E se essa vida cavalgasse um dragão de 60 metros e estivesse disposta a queimar uma cidade inteira viva para encher um baú de moedas? Riste ponderou sobre isso por um instante, com aquele mesmo olhar vago de sempre quando estava pensando. Com o tempo, mais ouro fluiu para os cofres da Ordem do que eu jamais vira em toda a minha vida. Pessoas que eu conhecia há 100 anos começaram a usar as sedas mais finas e a se fartar nos banquetes mais decadentes. Construíram casas que mereciam ser chamadas de palácios. Deixaram de se importar com as pessoas que deveriam proteger, passaram a desprezá-las. Tudo se resumiu ao poder e a quem o detinha. Riste abriu a boca para falar, mas visivelmente se conteve, esperando que Garramon continuasse. O homem jamais cometia o mesmo erro 2 vezes. Sozinhos, esses não são motivos suficientes para justificar uma rebelião. Mas tudo precisa de contexto. O ouro, a opulência, a ganância, tudo isso os corrompeu. Mudou o motivo pelo qual lutavam. Tudo era guiado pela tentativa de manter o que tinham. Guerras eram travadas por ouro e favores. Almas queimavam no norte porque um rei no sul assim o desejava. Nos tornamos nada mais do que executores e assassinos, apenas com sedas mais finas. E aqueles que não eram nada disso sonhavam em usar as coroas. Em 10 anos, mais eferianos morreram pelas mãos da Ordem do que nos 200 anos anteriores. Sempre havia uma razão, sempre uma história tecida pelas línguas mais persuasivas. Veja bem, Riste, o desejo por mais é tão humano quanto qualquer outro. Mas quando uma pessoa detém o poder da centelha, ou de um dragão, ela deve ser julgada por um padrão mais elevado. Quando uma pessoa possui o poder de extinguir centenas de vidas num piscar de olhos, isso muda tudo. Eu poderia lhe contar histórias das dezenas de milhares de corpos que vi se contorcerem e crepitarem no incêndios que devastaram a cidade de Umiri porque seu rei se recusou a pagar uma dívida. Ou eu poderia contar sobre os pedidos de socorro ignorados porque um membro do estimado conselho guardava rancor de outro homem que havia sido escolhido por uma mulher que ele desejava. Ou sobre as execuções que se repetiram inúmeras vezes contra aqueles que se meteram com as pessoas erradas. Mas se eu fizesse isso, ficaríamos aqui a noite toda e o dia todo. O fato é que nos tornamos tiranos, nossa presença obscurecendo ativamente este mundo. As pessoas que deveríamos proteger foram as que sofreram o peso do nosso fracasso. Garramon olhou para Riste, vendo o jovem absorto em pensamentos. Foi então que percebeu que a maneira mais simples de transmitir informações a Riste era em termos que ele entendesse. Você leu as memórias de Edmire Burkill. Eu vi você com elas. Eu tenho. Tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Essas não são exatamente as palavras dele. Riste franziu os lábios. São de John Stuart Milner, um filósofo do antigo reino de Endiral,
embora Burkill as tenha adotado como suas. Que nenhuma alma silencie sua consciência com a ilusão de que não causa mal algum se não participar. A escuridão deste mundo não precisa de nada mais para triunfar do que almas boas observando sem fazer nada. Bem, disse Gahamon, rindo. A questão permanece a mesma. Quando Fanny veio até mim, ele me deu uma escolha: ficar de braços cruzados e assistir enquanto a ordem a qual dediquei minha vida apodrecia lentamente e se voltava contra tudo aquilo em que lutávamos, ou lutar. Eu escolhi lutar. Escolhi não permitir que a escuridão triunfasse por meio da minha apatia. E agora? Eu faria tudo de novo. Gahamon assentiu lentamente enquanto falava. Nenhuma palavra de mentira saiu de seus lábios. Ele faria tudo de novo. Você não estava vivo nos dias anteriores à queda da ordem, ou à libertação. Que nome estúpido. O que fizemos não foi uma libertação. Foi uma guerra. Não sou ingênuo o suficiente para pensar diferente. Travamos uma guerra, e vencemos, e Eferia está melhor por isso. É mesmo? Sim. Em sua vida, quantas guerras você presenciou? Quantos familiares você perdeu pela espada? Já lhe faltou comida? Sim, existem impostos, assim como antes. Existem rebeliões, assim como antes. Mas a paz que este continente conheceu nos últimos 300 anos é sem precedentes. Rebeliões como a que arde no sul se aproveitam da memória curta e da inconstância. E quanto aos Valtaranos? Ou aos anões Colmiri? Ou a qualquer outra rebelião que o Império tenha esmagado? Sua leitura é ainda mais extensa do que eu imaginava. Mas você acha que a Ordem teria lidado com eles de forma diferente? Alvira teria argumentado, como sempre fazia. Ela era boa, mas era fraca. Tudo o que o Conselho precisava fazer era explorar sua honra e seu código, e eles poderiam manipulá-la como quisessem. Ela não entendia as manipulações deles. Gahamon suspirou, fechando os olhos por um instante. Ele podia sentir a raiva crescendo dentro de si, queimando suas bochechas e cerrando seus punhos. Não era a raiva de Riste, mas das lembranças do passado, das decisões que fora forçado a tomar. Você me lembra muito meu filho, Malin. Nunca pare de questionar as coisas, Riste. Nunca pare de me questionar, ou Fanny, ou o Primarca Toura, ou qualquer outra pessoa. O que aconteceu com ele, seu filho? Ele morreu há muito tempo. Gahamon não tinha coragem de falar sobre o que havia acontecido com Malin, como seu filho os havia traído, como ele vira Malin ajoelhado no cadafalso e como Gahamon colocará lá, permitindo que Somantuk envolvesse a mente de Malin com suas mãos venenosas. Gahamon morrera um pouco naquele dia. Venha, é hora de treinar antes que o sol se ponha completamente. E aconselho que vista uma camisa. Riste soltou um longo suspiro, passando a mão pelo peito encharcado de suor. Está muito mais frio aqui em cima do que lá embaixo. Meus mamilos poderiam cortar vidro. Há coisas, Riste, que é melhor deixar em silêncio. Mais tarde naquela noite, Riste caminhava penosamente pelas ruas de Berona, as lanternas se apagando, o brilho rosado do luar incidindo sobre as pedras. Cada passo parecia ser o último, os quadris rangendo, os pés ardendo, as pernas doendo. Hematomas se formaram sobre hematomas, um preto profundo sobre o azul e o amarelo. Um golpe rápido de seu bastão faria-se quebrar, e ainda assim, ele nunca se sentirá tão forte, ou tão saciado. Só de pensar nisso, seu estômago roncou, e ele apoiou a palma da mão sobre ele, inflando as bochechas. Gahamon o fizera comer como um cavalo, ou talvez mais apropriadamente como um urso. Ele descobrira 3 dias atrás que um humano pode suar simplesmente por consumir muita carne de uma só vez. Era uma informação completamente inútil, mas era algo que Riste nunca soubera antes. Era também algo que o consumia de culpa. Havia pessoas fora das muralhas sobrevivendo com rações, e lá estava ele, comendo o suficiente para 3. A cidade estava estranhamente silenciosa à noite. Além de um ou outro bêbado e algumas figuras suspeitas aqui e ali, as únicas pessoas que Riste cruzava eram patrulhas da guarda. Uma atmosfera sombria pairava sobre o lugar. Berona veria derramamento de sangue. Entre os Uraques e os Elfos, algo estava por vir. Não era uma questão de se, mas de quando. E para piorar tudo, os rebeldes de Loria não só atacavam e saqueavam ao longo de todas as estradas que entravam e saíam da cidade, como também realizavam incursões dentro de suas muralhas. Era por isso que o 4º e o 1º Exércitos haviam permanecido e recebido quartéis dentro dos limites da cidade. Com seus passos lentos e pesados como companhia, Riste abriu caminho pela cidade em direção aos quartéis designados ao 1º Exército,
rezando para Varim para que suas pernas não cedessem. Ao contrário de Al-Nausa, onde os quartéis ficavam em acampamentos fora da cidade, vários quartéis haviam sido construídos especificamente para esse fim dentro das muralhas de Berona, já que a própria cidade se situava nos confins de Loria e muito mais perto do território Urak. Cada uma era uma pequena fortaleza por si só, murada até mesmo dentro dos limites da cidade, com torres nos 4 cantos e ameias guarnecidas dia e noite. Arranjos semelhantes haviam sido aplicados às cidades orientais ao longo da Costa Relâmpago. Não que isso importasse quando os elfos lançaram fogo de dragão sobre elas. Rist acenou com a cabeça para os guardas no portão do quartel, depois atravessou e entrou no pátio, ladeado por estábulos à frente e banheiros à sua direita. O quartel consistia em 12 enormes salões, um estábulo, banheiros, seu próprio depósito e celeiro, latrinas, várias cozinhas e um quartel-general. 10 dos 12 salões tinham 2 andares e capacidade para abrigar até 500 soldados, alojados em beliches de 3 andares. Os 2 salões restantes eram divididos em aposentos individuais para os 130 magos do primeiro exército. Taia Tambrel e seus generais residiam no quartel-general, na extremidade norte, juntamente com a Guarda Negra. Enquanto Rist cambaleava pelos alojamentos, sentindo que estava perto da hora de dormir, 3 magos do primeiro exército contornaram a esquina dos banheiros com toalhas na cintura e vapor emanando de seus corpos. Irmão Avel. Um dos magos inclinou a cabeça. Exarca Gurney. Rist retribuiu o gesto, cumprimentando os outros 2 magos da mesma forma antes de seguirem para seus aposentos no outro salão. Rist endireitou-se um pouco, jogando os ombros para trás. Ainda lhe parecia estranho que os outros, até mesmo os exarcas, o tratassem como um dos seus, como um irmão. Era ainda mais estranho sentir orgulho desse reconhecimento, considerando que nenhum dos altos magos sequer se dera ao trabalho de olhar em sua direção antes. Mas seus passos se tornaram mais leves no restante do caminho até seus aposentos no corredor mais distante. Ele girou a maçaneta e empurrou a porta com o ombro, grunhindo ao fazê-lo. O quarto era pequeno e espartano, exatamente como ele preferia. Puxou finos fios de fogo e acendeu os pavios das velas na escrivaninha e na prateleira acima do colchão de palha encostado na parede oposta. Livros estavam empilhados sobre a escrivaninha, alguns que ele havia trazido consigo para as terras queimadas, outros que havia sequestrado da biblioteca do Círculo. Druidas, uma magia perdida estava em cima de uma história dos magos, o livro que ele havia adquirido nos mercados de Miltov quase 2 anos atrás, e abaixo de um estudo do controle e a centelha, um estudo das infinitas possibilidades. Ele lançou um olhar para o guarda-roupa ao pé da cama, onde guardava sua armadura, roupas e equipamentos. Na verdade, não tinha energia para tirar as roupas, dobrá-las e guardá-las de volta no guarda-roupa. Tudo o que queria era dormir. Mas sua mente não funcionava assim. Aquele quarto era o seu espaço. Se estivesse bagunçado, ele também estaria. Da última vez que tentará deixar as roupas jogadas no chão, ficará acordado por horas até finalmente se obrigar a levantar e colocar tudo de volta em seu devido lugar. Enquanto encarava o guarda-roupa, imóvel, com os ombros caídos, teve uma ideia genial. Se não tirasse a roupa, não precisaria dobrá-la nem guardá-la. E com esse pensamento, as dores e os incômodos diminuíram e Rist se jogou na cama como um peixe morto e deixou o sono levar. Rist acordou com alguém puxando levemente sua bota. Ele não tinha energia para se virar de costas, então apenas grunhiu. Com mais um esforço, a bota dele saiu voando. Sério! Mesmo que ele não tivesse reconhecido a voz dela, a pura exasperação lhe teria dito que era Neera tirando suas botas dos pés. O quê? Rist estava deitado de bruços no colchão, com os olhos fechados. Bem, para começar, você está totalmente vestida e deixou as velas acesas. Você poderia ter incendiado o lugar todo. Está pegando fogo? Não. Então me deixe dormir. Pare de ser um babaca mimado. O colchão se moveu quando Neera se sentou. Ela tirou a outra bota dele e removeu suas meias. Preciso me lembrar desta noite. Não gosto de pés. Eles são como mãos no final das pernas. E aqui estou eu, segurando sua meia suada. Algo macio e um pouco úmido pousou na nuca de Rist. O cheiro lhe disse que era sua meia. Vamos lá, seu pesado, vire-se e vamos tirar essas calças. Você não pode dormir assim. Discordo, respondeu Rist, com a voz abafada pelo colchão. Vire-se, seu bode. Mãos o envolveram pela cintura, dedos enfiados em seu cinto, e então Neera o puxou para cima, fazendo deitar de costas. Ela começou a rir enquanto desabotoava seu cinto e o despia. Você é mesmo um saco. O colchão se moveu novamente,
e Riste abriu os olhos para ver Neera parada com as calças dele na mão. Elas dobrou uma vez, depois duas, e começou a guardá-las no guarda-roupa até que seus olhos se encontraram com os dele. O que foi? Ele queria dizer a ela que ela tinha dobrado as folhas errado e que elas precisavam ser penduradas, mas conseguia ouvir Dan em sua mente. Nem pense nisso. Nem pense nisso. Obrigado, disse ele. Neera terminou de guardar as roupas de Riste, depois tirou sua armadura, apagou as velas e deitou-se na cama. Como você está se sentindo? Perguntou ela, enquanto passava o dedo pelas marcas vermelhas em seu ombro direito. Já estive melhor. Como estava o seu relógio? Quieto e entediante. Exatamente o que eu esperava. Ela virou Riste de costas para a parede oposta e o abraçou. Passou a mão pela pele negra e amarelada do braço dele. Ele vai te matar se continuar assim. Uma coisa a menos para você se preocupar. Neera deu um tapa na contusão de Riste com força suficiente para arrancar um estalo seco de língua. Cale essa sua boca, idiota. Ela passou o braço por baixo do dele, pressionando a palma da mão contra o peito dele. Um momento de silêncio se seguiu. Não diga coisas assim. Riste repousou a mão sobre a de Neera, deslizando os dedos entre os dela. Desculpe. Ela suspirou, aconchegando-se na curva do pescoço dele. Está tudo bem. É só este lugar. Todo mundo está tenso. Os Uraks atacaram um dos grupos de reconhecimento esta noite, pouco antes do pôr do sol. Despedaçaram todos eles. Depois, os rebeldes incendiaram um dos celeiros no quartel da guarnição. Será que eles não entendem que a guarda da cidade vai reconstruí-lo e reabastecê-lo com os estoques da cidade? Estão queimando comida enquanto nos preparamos para um cerco. O que eles acham que vai acontecer se os Uraks ou os Elfos romperem as muralhas? Quem eles acham que vai sofrer mais? Riste fez o possível para não soltar um suspiro. Tudo o que ele queria era dormir, mas conseguia ouvir a preocupação na voz de Neera. Eles não estão pensando. Estão apenas brigando. Pelo jeito tenso de Neera, ele percebeu que aquilo não tinha sido a coisa certa a dizer. Lutar contra nós. 2 mulheres morreram naquele incêndio no celeiro. 2 mulheres que teriam ficado em pé naquelas muralhas para proteger esta cidade. 2 mulheres que não esperavam ser queimadas vivas pelo próprio povo. E você está dizendo que isso está certo? Não é isso que estou dizendo. Riste respirou fundo para se acalmar, expirando pelo nariz. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que nem sempre é tão simples assim. É tão simples quanto você quiser. Neera soltou Riste dos braços e virou-se para o outro lado, encostando as costas nas dele. Espera! O que acabou de acontecer? Riste se remexeu na cama, a nuca de Neera visível na fraca luz do luar que entrava pela janela. Como? Ah, dane-se! Ele se virou, ajeitou o travesseiro e fechou os olhos. Estava cansado demais para isso.